Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. Quero ler um texto aqui com vocês, que está em Salmos, capítulo 54, versículo 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia. Eu quero ler aqui nessa outra tradução. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações. Essa semana a gente esteve em São Paulo, eu e o pastor Marcelo, resolvendo problemas da empresa,
E esse versículo é realidade. O Senhor nos livrou de todas as tribulações, de todas as coisas que nós precisávamos resolver lá. O Senhor foi abrindo as portas e foi livrando. E assim é na minha vida, assim é na sua vida também. Quando a gente coloca as coisas na presença do Senhor e pede a direção para Ele, Ele vai abrindo e nos dando livramento. Amém? Então, por isso que é muito bom louvar ao Senhor. Por isso que nós oferecemos a Ele sacrifícios voluntários de louvor. Essa noite você não saiu de casa com esse tempo, né, para vir aqui para cumprir uma obrigação. Você saiu aqui para saiu da sua casa e veio até aqui para você oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Você que está em casa assistindo, você não está assistindo e perdendo esse tempo. Você está disponível para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, fecha teus olhos, ora, te coloca na presença do Senhor. Às vezes aconteceram tantas coisas durante o dia, né? Senhor, nós queremos, Senhor, iniciar este momento que vamos render sacrifícios voluntários a Ti, Senhor, te pedindo perdão por todas as coisas que possam ter te desagradado em nós hoje, Senhor Jesus. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que as nossas vestes sejam lavadas no precioso sangue de Cristo, que possamos, Senhor, estar com as nossas mãos limpas, Senhor, e chegar à Tua presença e erguer mãos limpas, santas, Senhor, te adorando e te engrandecendo nesta noite, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te damos todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor Jesus. Senhor, que os nossos corações, Senhor, estejam rendidos a Ti, pois queremos sim, Senhor, te oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração nesta noite, ó Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louve ao Senhor conosco, querido, você que está em casa. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor, todo louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso. Sim, Senhor, Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor, todo louvor, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória. Cante ao Senhor a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória.
digno é o Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Sim, Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor, te louvaremos. Quantos estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor? Amém, querido? Você que está em casa também, você pode virar para o lado aí e cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sei que você está com frio, mas dá um sorriso, irmão. Você que está em casa, Deus te abençoe. Você que vai assistir depois. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nosso Deus que peleja por nós, que nos livra de todo perigo e de todo mal. Te louvaremos, Senhor. Te louvaremos, Espírito Santo. Glórias a Ele. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Sim, sim. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele é, Cristo é a nossa
nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. As vozes cantem. Hosana. Pode ser melhor. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Cristo é a nossa vida, o motivo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cante, igreja. Hosana ao nosso Rei. Hosanas ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Cristo é a nossa vida. Diga para Ele, Cristo é. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois Ele morreu por mim e por você. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 oh Yeshua. Sim, Senhor, Hosana. Uma vez, hosanas ao Senhor. Hosana, Hosana. Sim, Senhor, hosanas, glórias ao Rei nas alturas. Oh! Sim, Senhor, te celebraremos. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra se com cânticos e júbilo, o Deus Criador. Com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei. Sim, Senhor, eu e minha casa te serviremos. Foram criados terra, céu e mar, todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Sim, Senhor, tu és o nosso Deus em quem confiamos. Por isso dedicamos todo esse louvor, tudo o que cantamos, tudo o que fazemos aqui, Senhor, a Ti. Esse culto é Teu, a honra, a glória pertencem a Ti, Senhor. Todos os louvores vêm de Ti e voltam para Ti, pois Tu és o Deus Criador. Tu nos formaste, Senhor. Tu nos chama pelo Teu nome. Queridos, Ele te chama pelo Teu nome. Ele tem o Teu nome escrito na palma das suas mãos. Ele é nosso papai. Ele é nosso Deus. Ele é aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Não estamos aqui por acaso, não. Estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo e para bendizê-lo. Por isso toda a honra, toda a glória ao Rei Jesus. Oh, Jesus, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais forte, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Jesus, Rei Jesus, Rei dos reis, Criador, Consumador da nossa fé, te louvarei, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de... Aclame, aclame, igreja, aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
são tuas promessas. Sim, Senhor. Incomparável é o teu poder. Incomparável é o teu amor. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparável é o teu amor, Pai, que se doou na cruz para mim, por você, querido. Não podemos medir, não sabemos entender, não conseguimos entender o amor de Cristo derramado na cruz. Só sabemos que temos paz no coração porque Ele nos deu. Que a paz dele seja o árbitro em nossos corações. Ele nos deu o seu Espírito por meio do seu amor e por meio da cruz. Por isso nós louvamos a Ele. Por isso nós dizemos que Ele é o nosso Salvador. Que todos os dias nós queremos louvá-lo. Cantar as maravilhas do seu amor. Nós queremos te bendizer, Senhor. Senhor, Santo, alegre te louvaremos, te bendiremos, Senhor, pois digno és. Aleluia, Santo Ele é. De toda a terra, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
diante dele. Por isso diante dele nos diga a ele: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Obrigado, Senhor, pela vida, pela alegria da salvação, pela família que temos aqui, Pai, pela minha família de propósito, pelos meus pastores, Pai, pelo louvor que nos derrama, Senhor, que nos dás. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Cante, cante. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, a glória, a força e o poder é dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Rei dos Reis. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra a ti, Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, a ti a honra, Yeshua, glória e nele, Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. As vozes, a honra, a glória. Cante, irmão. a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor, todo louvor, toda força, ao todo poder Rei pertencem a Ele. Jesus. Aleluia. Oh Senhor, a ti a honra, a glória, o louvor. O poder te pertence. Uma vez ouvi, duas vezes ouvi. O poder pertence a Deus. Tu é toda autoridade no céu e na terra. Tu és Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Celebramos a tua presença por meio do teu Espírito Santo no nosso meio. Recebe nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. Santo Rei, a ti a honra, Senhor. Toda glória, toda honra. A força é tua. Oh Rei, Rei bendito, Rei justo,
doce, poderoso. Aleluia. Ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. É um dia muito gostoso, né? De estarmos juntos. Que bom que estamos todos juntos aqui. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor também me deu. Eu creio que foi Ele que me deu. Eu vou pedir que você abra, se você trouxe a sua Bíblia. Quem usa no celular, abre lá no celular. Quer fazer alguma nota, depois você pode fazer também, né? Na carta de Judas, é o último livro antes de Apocalipse. Acha Apocalipse antes dele? Vem o livro de Judas. E eu vou ler um versículo, nós vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender, né? E que nós sejamos, que aquilo que nós vamos meditar hoje seja trazido e se torne verdade na nossa vida, que nós possamos viver aquilo que nós vamos meditar, que se torne vida, né, em nós. Amém? Judas, versículo 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Quem recebe diz amém. Eu recebo, amém, amém. Pai, muito obrigado, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz. E ela é útil para toda a instrução, ela é útil para discernirmos tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos a discernir. Nós te invocamos, nosso Pai Celestial, Yahweh. Nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach que o Senhor nos conceda aquelas coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas que o Senhor vê que nós precisamos saber. Nós te pedimos nesta noite, bendito, amado Espírito do Deus vivo, ministra nas nossas vidas, Senhor, a palavra viva que não volta para ti vazia, mas que nos transforma segundo a tua vontade e para a tua glória. E nós te damos graças desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Você pode sentar. Não é preciso ficar repetindo que nós estamos vivendo tempos difíceis e que nós precisamos estar despertos, né? E cada dia mais instruídos pelo Senhor e ministrados pelo Espírito Santo de Deus para que possamos atravessar este tempo e permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Amém? Eu creio que todos nós temos visto, né? A maioria de nós tem visto a degradação no mundo, o nível da corrupção de todo tipo no mundo inteiro. E hoje nós vamos ver algo aqui que a palavra de Deus nos instrui através da carta de Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? Ele escreveu uma carta à igreja, a toda a igreja. E essa carta, nós podemos trazê-la para a nossa circunstância no dia de hoje. Domingo passado, para quem acompanhou, quem viu, nós meditamos sobre o justo que governa. E o justo é o Senhor Jesus Cristo, amém? Meditamos o justo. Quando o justo governa, os homens têm alegria. Quando o justo governa, as famílias estão em paz. Quando o justo governa, as coisas estão nos seus lugares como devem ser, na terra, assim como elas são no céu. Então é muito importante que o justo governe, e o justo é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos no tempo do ministério do Espírito, tempo do ministério do Espírito Santo. E é por isso que a amada igreja do Senhor precisa entender que o nosso chamado principal nesta hora, no mundo,
sendo cidadãos do reino dos céus e não cidadãos do mundo, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque a resposta de Deus para o mundo é uma igreja cheia do Espírito Santo, através da qual ele possa operar na terra. Então, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita essa igreja, que habita os irmãos, que habita toda a congregação, o Senhor governa. Então, é Ele que governa. Então, o justo governa. Amém? E, dando continuidade, porque estamos no tempo do ministério do Espírito e nós precisamos meditar de todas as operações do Espírito Santo, pelo menos as principais, que o Espírito Santo de Deus opera nas nossas vidas nesse tempo, enquanto na nossa geração. Aquilo que nós estamos vivendo. Porque geração que passou, passou. Eles tinham um entendimento, mas hoje o Senhor está trazendo entendimento na Sagrada Escritura entre todos os cristãos da terra, do mundo inteiro, coisas que há 30 anos atrás não se sabia. E são bíblicas, estão ali. E como que nunca vi? Porque não era o tempo, diga o tempo determinado. Tempo determinado. E o tempo determinado agora, no tempo do ministério do Espírito, é que nós entendamos que o derramar do Espírito Santo de Deus na igreja, como congregação, eu digo, e nos indivíduos, cada um individualmente, é a resposta de Deus aos problemas que estão acontecendo na terra. Deus já respondeu. Ele já deu a resposta. E quanto mais nós, cristãos, entendemos isto, mais nós nos tornamos cooperadores da obra de Deus que quer que seja feito na terra como no céu. Eu quero lembrar vocês que no céu há paz. Glória a Deus. No céu tem alegria. No céu não tem medo. Amém? No céu não tem carência, necessidade. No céu não tem doença. Seja feito na terra, assim como é feito no céu. Essa é uma chave. Você pode pegar se quiser, se entender. Se não entender, vai orar. Bom, então o livro de Judas, ele entra numa coisa que é vital, eu diria, para nós nos tempos de hoje. Nós precisamos saber disso e orar também sobre isto para sermos despertos pelo Senhor e podermos andar conforme aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Aqui na carta de Judas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala de uma classe de pessoas que a Sagrada Escritura chama de ímpios. Quem são os ímpios? Você pode entender ímpio como aquele que não anda com Deus, que não segue pelo Espírito Santo de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, o que é um ímpio? É alguém que conhece, mas não vive. Tá? É diferente do incrédulo. O incrédulo, ele não crê. Tá, tudo bem, ele não crê. Aquele que está perdido, que nunca ouviu o evangelho, também é outra classe. Mas o ímpio é aquele que diz, não quero. Entendeu? Tem o que não crê e tem aquele que... Não creio, tem aquele que diz, não quero. Há esperança para aquele que não crê, porque o Senhor pode chamá-lo, né, ter um encontro com ele, e ele diz, Senhor meu, Deus meu, como disse Tomé, quando viu que era o Cristo ressurreto com um corpo glorificado na presença dele. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele era incrédulo antes, Jesus disse que ele era incrédulo, e ele se tornou crente. Então, para o incrédulo, há esperança, para o ímpio não, porque ele diz, eu sei que ele existe, mas eu não quero. Entenderam a diferença? Então, aqui em Judas, ele fala destes que são ímpios e são falsos profetas. E na nossa geração, lá em Mateus 24, não vou ler, o Senhor Jesus Cristo disse, cuidado que ninguém vos engane. E o primeiro sinal da geração perversa, da geração do fim, é o engano. Então, nós precisamos saber muito bem onde nós vamos buscar alimento para as nossas almas, para o nosso crescimento. Amém? Porque daquilo que nos alimentamos, isso nós nos tornamos. E assim com o corpo físico. A gente se torna aquilo que come. Nosso corpo é assim. Não sei se vocês sabiam, mas é isso. Aquilo que nós comemos nos nutre, então nós nos tornamos aquilo que comemos. Assim eu no espiritual. Aquilo que eu como me alimenta, eu me torno. Então é muito importante nós discernirmos aquilo que o Senhor fala. E ele, aqui nessa carta, ele começa falando... nos ministérios, vamos dizer assim, ministérios na congregação. Não há nenhuma congregação sobre a face da terra que possa cumprir
todos os requisitos e se bastar a si mesma e dizer assim: afastem-se de mim porque eu sou o suficiente. Não existe. Não existe. Tanto é que existem congregações que são, o Espírito Santo chama um apóstolo para levantar. Outras congregações ele chama um profeta. Outras congregações ele chama um evangelista. E assim por diante. Então, o que é aquilo que nós precisamos entender? Diferentes congregações têm diferentes tarefas no mundo, mas a igreja é uma só. Amém? E aqui, nesta carta, Judas nos ensina a diferenciarmos os falsos profetas. Porque profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor, ou o Senhor me diz que ele pretende fazer isso, ou o Senhor fará tal coisa. E se aquilo que o profeta disser não é verdade, não está no coração de Deus, se desvia desde a origem até... Então, um desvio que na base ele pode ser milimétrico, ele vai subindo desviado e quando chega em cima ele é uma apostasia. Ou é uma heresia, né? Então, assim, nós precisamos do Espírito Santo para discernir. Nós precisamos do Espírito Santo para discernir. Aqui, ele fala dos ímpios. E ele fala no versículo... Antes disso, no versículo 3, ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vi como de extrema necessidade falar com vocês para que vocês guardem a fé, cuidem, preservem, protejam, batalhem pela fé que vocês receberam. Por quê? Porque depois ele vai dizer: virão estes que vão tentar minar a vossa fé. E no versículo 20, ele depois do que nós vamos ver aqui, no versículo 20 ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Quem quiser, repete comigo: eu preciso edificar a mim mesmo, tendo como base a minha santíssima fé. Não tenha medo de usar a palavra santo. Deus usa a palavra santo, a nosso respeito também. Então, eu preciso me edificar a mim mesma sobre a minha santíssima fé. Você precisa edificar a si mesmo sobre a sua santíssima fé. Porque há pessoas na terra que choram para crer e eles não conseguem crer. Há pessoas tão amortecidas, pessoas tão envenenadas, eu vou dizer, por conceitos deste mundo, que eles não conseguem, eles até querem crer, mas eles não conseguem crer. Aliás, se alguém me ajudar, eu vou fazer um café da tarde, um chá, ou sei lá eu o quê, com todos os que estão cursando faculdade e os que estão no último ano do 2º grau. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês. A gente pode botar uma mesa aqui. Os irmãos podem me ajudar, alguns irmãos podem me ajudar. Quero conversar com vocês sobre as mentiras que começaram a rolar no mundo a partir da escola de Frankfurt, na Alemanha. Que tem destruído uma geração e impedido essa geração de crer em Deus. Mas isso é assunto para outro dia. Se alguém me ajudar, eu organizo. Mas eu sozinha não vou fazer. Então, estes ímpios e falsos profetas, eles estão por toda parte, e o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, ele diz: se cuidem, e agora é a hora de cuidar. Mais do que em qualquer outro momento da história, eles estão em toda parte. Eles estão na internet, eles estão no Instagram, no Facebook, eles estão no YouTube, eles estão em tudo que é meio, plataforma. Agora, com essa questão desse vírus aí, se disseminou ainda mais uma cultura de internet. Então, cada um vai beber em uma fonte, e o resultado é confusão, frustração, engano e desilusão completa e abandono do evangelho, né? Então, assim, nós precisamos estar muito cientes. E aqui, Judas, inspirado de novo pelo Espírito Santo de Deus, ele traz a marca, ele fala da marca desses ímpios, como eles são.
começando no versículo 4, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, primeiro aspecto aqui desses ímpios é a licenciosidade. Sabe aquela história de a graça? Ah, Deus perdoa. Deus é bonzinho. Quem já ouviu isso? Não, ele perdoa, ele perdoa. Não, Deus sabe, Deus conhece meu coração, ele me perdoa. Tá? Este é uma afirmação que não é bíblica, queridos. Deus é amor, mas Deus também é justo, Deus é santo. Então, se ele se governa pela palavra dele, é evidente que ele vai querer que nós nos governemos pela palavra dele, sim ou não? Então, estes homens ímpios, estes seres humanos ímpios, eles convertem em dissolução a graça de Deus. Sabe? Tudo é permitido. Sabe? Não, eu acredito em Jesus. Uma vez eu aceitei um apelo lá, entreguei a minha vida para Jesus, eu estou garantido. Não, mas meu irmão, isso aqui não é uma coisa de crente. Não, mas tudo bem, mas Jesus sabe que eu amo ele. É um negócio entre eu e ele, entre eu e o cara lá de cima. Ele me conhece. Licenciosidade. Corrupção de todo tipo, não só moral, mas de todo tipo, né? Então, uma das marcas é que a graça é barata, sabe? A graça, vou repetir, a graça, um dos aspectos da graça é que ela nos dá capacidade para obedecer os princípios da palavra de Deus. É poder de Deus que vem para nós ficarmos firmes na hora da luta, na hora da dificuldade, escolher aquilo que Deus escolhe, ficar firme e obedecer. É um dos traços da graça, ele derrama graça sobre nós. Né? Por isso que ele diz aqui, misericórdia, porque a misericórdia nos leva a desfrutar da graça. Ele é misericordioso e derrama graça. Amém? Então, e o segundo aspecto é que eles negam a Deus. Negam a Deus. Vejam bem, a frase ali, versículo 4, pode ir deixando. Tá? Diz aqui, eles negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que você tira daí? Você tira daí que eles negam, eles rejeitam, eles não aceitam se submeter ao senhorio de Cristo. Sabe? Até acreditam que Jesus Cristo existe, mas questionam tudo o que é feito, né? Que é conduzido pelo Senhor. Meu irmão, a Bíblia fala assim, ou meu irmão não, fulano, a Bíblia fala assim, mas será que foi Deus mesmo que inspirou? Será que isso aí não era na cabeça do escritor? Entende? Então questionam tudo. Com que objetivo? Com o objetivo de não obedecer. Porque quem quer obedecer não questiona, simplesmente obedece. E colhe frutos maravilhosos. Tá? Colhe frutos maravilhosos. Então, eles são rebeldes, aqui nós vemos, rebeldes à autoridade de Cristo. Além de usar a desculpa da graça para pecar, porque, depois ele perdoa. Além disso, eles negam que Jesus Cristo é efetivamente a autoridade máxima. No céu, Jesus é autoridade, amados. Nosso rei é autoridade máxima. No dia em que você crer e crer, no dia em que eu crer e crer, nós não vamos mais estar questionando uma coisa e outra, porque o Senhor, nosso Deus, nosso rei, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso dono, está no comando de tudo. Mesmo naquela coisa ruim, ele vai fazer com que aquela coisa ruim coopere para o nosso bem. E o resultado final é bem. Amém? Então, só que, mesmo nessas pequenas situações ou em grandes situações, eles questionam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, eu anotei algumas coisas aqui. No versículo, eles rebeldes à autoridade de Cristo. No versículo 8, diz assim, e contudo, estes, está falando dos mesmos, estes semelhantemente adormecidos, ele está comparando com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Só um parênteses, você sabia que o principal pecado de Sodoma e Gomorra foi não socorrer os necessitados? Você sabia disso? Muita gente pensa que
o grande juízo de Deus, eu não estou defendendo outras coisas, por favor, fique bem claro isso. Mas Ezequiel diz que o principal pecado de Sodoma e Gomorra foi que eles desprezaram os pobres. Chegavam as pessoas nas cidades, os pobres que não tinham onde dormir e que dormiam na rua, eles faziam eles passar tanta vergonha, inclusive sexual, e quem quiser me entenda, que esses pobres nunca mais voltavam para Sodoma e Gomorra. E assim eles mantinham a cidade sem pobres. Por quê? Porque eles os expunham à vergonha pública. Foi isso que eles quiseram fazer com os 2 anjos que foram para tirar Ló. Se quem conhece a história sabe. Aqui, Judas está dizendo, estes ímpios e falsos mestres, estes semelhantemente adormecidos, como aqueles lá de Sodoma e Gomorra, estes também contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Que dominação? Do senhorio de Cristo. Eles rejeitam a dominação. Né? Então, eles corrompem a sua carne, eles rejeitam se render a Cristo, eles rejeitam se render a Cristo, que é a segunda parte, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades, quer dizer, desonram, falam mal, né, de Deus, da palavra que foi dada a nós para nosso crescimento. Né? Falam de coisas que não sabem, tá? Porque aqui falam de coisas que não sabem no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Não sabem. Não buscam em Deus. Não buscam em oração, não buscam revelação, sabedoria, não buscam o Espírito Santo de Deus para entender, e falam, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Amados, muito cuidado com as fontes onde bebemos. Continuando no versículo 10. E naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Então, eles corrompem a sua carne, eles rejeitam se render a Cristo, eles falam mal do que não sabem, e se corrompem naquilo que naturalmente conhecem. Eles conhecem, mas ele disse, depois ele perdoa. Se corrompem aí. Você entendeu? Amém? E aí no versículo 11, nós encontramos um percurso desses ímpios que para nós deve ser assim, o oposto. Então, nós temos que aprender pela oposição. O contrário disso que está dito aqui. Amém? Então vamos lá, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Tá? Antes de entender o que esse versículo quer dizer, vamos ver o que acontece aqui, que ele fala, que eles são. Versículo 12. Estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteiam-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, sem raízes. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias sujeiras. Estrelas errantes para as quais estão reservadas das trevas. E destes também profetizou Enoque, versículo 15 diz para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Muito bem. Aí versículo 16 fala que são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo seus desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Então vamos ver como é que nós podemos, pelo Espírito Santo de Deus, discernir os ímpios. A primeira coisa, eles seguem pelo caminho, eles entram no caminho de Caim. É progressivo, é preciso você entender um para você entender os outros. Eles entram pelo caminho de Caim, prosseguem no engano de Balaão e acabam na destruição de Coré. São 3 momentos em que os ímpios que praticam impiedades, eles começam e prosseguem até a destruição completa. Eles entram pelo caminho de Caim, Gênesis 4. Vamos ler Gênesis 4, versículos 3 e 4. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois de algum tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Versículo 4.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vocês já ouviram vários ministradores da palavra falando que antes de receber a oferta, Deus se agradou de Abel. Por quê? Por quê? Esses dois versículos, eles mostram claramente para nós. Abel trouxe dos primogênitos a primeira e o melhor para Deus. O primogênito, queridos, é aquele que tem o vigor. Tá? Um filho primogênito é um filho do vigor do varão. Entendeu? Por isso que Deus diz, o primogênito é meu. Por quê? Ele representa a força do varão. É o primogênito. Abel, tendo discernido o coração de Deus, ele trouxe o primeiro, o melhor para Deus. O primeiro. Caim, depois de algum tempo, escolheu alguns frutos e levou para Deus. O que essas duas atitudes dizem para nós? O que elas falam para nós? Que estes falsos, esses ímpios, eles não sacrificam o seu melhor para Deus. Entendeu? Eles sacrificam para Deus. Por favor, amados, eu quero que você entenda a questão da oferta muito além do dinheiro. Muito além do dinheiro. Quero que você entenda a oferta como o seu entusiasmo. Os gritos de júbilo que você dá no estádio de futebol e não dá aqui. Para ficar num exemplo bem simples. O seu melhor. Abel deu o seu melhor, por isso foi aceito. Caim deu. E Caim disse, mas Deus, por que o senhor está reclamando? Eu fiz uma oferta, Deus. Eu estou te oferecendo. Eu não trabalho com gado. Meu irmão Abel trabalha com gado, mas eu não. Deus, só faltou Deus dizer, não é o gado que me interessa. É que ele me eleva à condição de primeiro na vida dele. Eu sou primeiro na vida de Abel. Esse coração me agrada. Amém? Esse coração me agrada. Então, os que entram pelo caminho de Caim, escolhem o que vão sacrificar a Deus e nunca é o melhor, porque o melhor eles reservam para alguma outra coisa. Entendeu? Não, é a não elevação do seu próprio ser humano ao Deus Supremo, ao ponto de encontrar prazer somente em saber que Ele existe, não se Ele vai me dar ou não vai me dar, se isso, se aquilo, não. Chegar a um ponto de comunhão, de enlevo do ser com o ser superior, a ponto de cumprir aquilo que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une a Deus é um espírito com Ele. Quem entendeu? Se você, como Abel, vai com o seu melhor e vai elevando o seu ser para meditar no ser do Pai, no ser de Deus, você vai elevando, ele começa a derramar. E à medida que ele vai derramando, você vai tendo prazer. E quanto mais você tem prazer nele e não no que ele te dá, quanto mais você tem, mais você vai se unindo até chegar ao ponto de ser um com ele. Isso não é heresia, não. Leia lá. 1 Coríntios, vamos, joga aqui para que ninguém fique com dúvida. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Isso aqui está reservado para nós, mas para os ímpios isso não é importante, tem coisas mais importantes. Por isso que eles não dão o melhor para Deus, entendeu? Bem, então, com esse quadro, eles entram no segundo momento, que é quando eles são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Números 22 a 24, se você quiser, você pode ler em casa, relata a história de Balaão. Balaão foi procurado por um rei que tinha medo do povo de Israel, e esse rei, Balaque, pediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele tinha medo, né? Porque ele sabia o que Deus tinha feito com Israel. Então ele mandou enviados com muitas riquezas para Balaão. E
o Senhor, né? Nós podemos ler lá, eu separei 2 versículos. Números 22, vamos ler. Números 22, do 7 ao 12. Porque Balaão é aquele que tem consciência do que ele sabe o que Deus quer que seja feito, mas ele ainda acha que ele pode torcer um pouquinho a vontade de Deus, fazer Deus mudar de ideia. Entendeu? Não, mas se eu jejuar mais, se eu orar mais, se eu sacrificar mais, se eu... Deus, tá vendo? Eu estou te dando uma oferta que está me custando, Deus. Quem sabe eu torço Deus, a vontade de Deus, para Ele fazer o que eu estou querendo que Ele faça. Números 22, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Continua. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e eu vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Versículo 9. E veio Deus a Balaão e disse o quê? Quem são estes homens que estão contigo? Deus não sabia? É claro que ele sabia. Versículo 11. Versículo 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu... 10. E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoa-nos. Porventura, poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então, até o 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles. Olha a palavra de Deus. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem de Deus e uma mulher de Deus só falam uma vez. Porque Deus só fala uma vez. Se o ouvido estiver atento, ouve. E se ouve, tem escolha. Faço ou não faço? Deus só fala uma vez. Deus falou, não irás com eles. Não irás com eles. Ponto. Mas, o que fez Balaão? Balaão chegou para eles, você pode ver depois, né? Disse, olha, não vou e tal. Né? Vamos lá, vamos lá para Números 22, porque tem uma coisa muito interessante aqui, que nós precisamos ver, eu creio, para... Deixa eu localizar o versículo aqui bem rapidinho. Números... Esses botões estão fazendo barulho. Números 22. Devia ter deixado aberto, né? Números 22. Versículo... Então, ele disse, ide a vossa terra, porque versículo 13, eu vou ler rapidamente. Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E eles se levantaram e foram. Balaque enviou outros mensageiros com mais dinheiro, mais grana. No versículo 17 diz assim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão, que já tinha ouvido Deus falar, respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, agora entra o jeitinho balaquiano. Não. Balaão. Agora, pois, rogo-vos que aqui também fiqueis esta noite, para o que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse, se aqueles homens vierem a chamar-te, levanta-te e vai com eles. Mas como? Deus mudou de ideia? Deus não mudou de ideia. Balaão, você veio para saber? Vai com eles, vai, Balaão. Vai, Balaão, que eu te pego na estrada.
vai, Balaão, que a mula vai falar com você, já que você não quer me ouvir. Foi isso que aconteceu. Literalmente, a jumenta falou. Gente, porque se o profeta é tolo, se o profeta ouve a direção de Deus e quer dar um jeitinho em Deus, a mula fala. E as mulas falam ainda hoje. E como falam? E aí o quê? Balaão foi feliz da vida. Não, Deus disse que é para eu ir. Foi. Oh, glória a Deus, aleluia. Seja louvado. Chegou no meio do caminho, Deus se irou. De versículo 21, ele ajeitou lá a sua jumenta e foi. 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor se pôs no caminho por inimigo. Por inimigo. Então, qual é o engano de Balaão? Veja bem, é um crescendo. Tá? Caim não ofereceu o melhor a Deus, então não teve o melhor de Deus. Amém? Então, não tendo o melhor de Deus, ele começa a tentar fazer Deus mudar de ideia. Não, quem sabe se eu fizer isso? Quem sabe se eu orar assim? Quem sabe daquele jeito? Ou quem sabe, começa a tentar encontrar maneiras e estratégias de mudar aquilo que Deus determinou. Esse é o engano de Balaão. Né? Ele achava que poderia enganar ou mudar Deus. Enganar, entre aspas, ninguém engana Deus, né? Mas mudar, torcer um pouco a vontade daquilo que Deus tinha determinado. Então, o que nós temos em Balaão? Nós temos a rebeldia, que já vem lá de Caim, né? Com uma plena consciência que age de forma contrária à verdade que conhece. Conheço, mas, meu Deus, no fim vai ficar tudo bem. Engano de Balaão. Engano de Balaão. Veja que isso aqui, essa instrução que é dada a nós, ela não está, ela usa exemplos do Velho Testamento, mas no tempo dos apóstolos não existia Novo Testamento. Existiam a lei e os profetas. Então, tudo que eles nos ensinaram, e o Judas também, eles nos ensinaram com base em princípios que são para a nossa vida hoje. Quer dizer, se nós entendermos e vivermos esses princípios, nós vamos ser abençoados de uma maneira que hoje nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos, realmente. Tá? Então, eles entram pelo caminho de Caim, ou seja, não colocam Deus como o primeiro, né? E com isso são levados ao engano de Balaão, porque daí, como as coisas não acontecem como eles querem, lá em Caim, ficam desgostosos, magoados, frustrados, magoei, né? Decepcionados. Eu li até um livro uma vez, Decepcionado com Deus. Quando é um pastor que já morreu, inclusive, ele me deu o livro Decepcionado com Deus, eu olhei e disse, eu não vou ler esse livro. Qual é o ser humano que tem direito de se decepcionar com Deus? Para aí, tchê. Ele é Deus. Nós somos carne, seres humanos. Né? Mas, enfim, essa sequência, desde aquele não colocar ele em primeiro lugar e portanto, viver esses desgostos, essas frustrações, essas decepções, até mesmo com Deus, levam a um desejo de, mesmo sabendo que Deus diz que é o que ele faz, eles procuram, de alguma maneira, torcer para mudar o comportamento de Deus. Tá? E o resultado disso é que essa rebeldia que vem desde lá do começo, ela acaba em destruição. E a destruição ela é exemplificada aqui pelo apóstolo com a destruição de Coré. Números 16 relata essa rebeldia final, né? Porque começa lá com Caim, é uma rebeldia. Caim era o filho mais velho. Se Abel soubesse, aliás, se Caim sabia o que Deus queria, Abel só podia saber o que Deus queria. Eita, que confusão. Calma, Berna. Abel só podia saber o que agradava a Deus se Caim soubesse, porque Caim era mais velho. Então, Caim sabia o que agradava a Deus, mas ele escolheu fazer o que ele queria fazer para Deus. Entenderam? Eu acho que sim, né? Tá. Então, ele escolheu o que ele queria fazer para Deus e depois ele entrou numa de querer
né? Estamos falando dos ímpios agora, de torcer a vontade, de enganar, de mudar o desejo de Deus, e acaba numa rebeldia total e completa. Número 16, versículo 3 diz assim, está falando de Corá, Datã e Abirão. Versículo 3 diz assim, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos elevais sobre a congregação? Coré chegou e disse assim, ó, Moisés, tem uma coisa que eu não entendo, vem cá. O Senhor diz que todos somos povo de Deus. Por que que você se coloca acima de todos? Por que que você se apresenta como o principal? Se todos somos iguais. Entenderam? Entenderam? Ah. Então, todos somos iguais, mas cada um tem uma função diferente. É o que Coré não entendeu. Tem funções e funções. Coré não entendeu. Ele olhou para Moisés e ele disse assim, por que ele e não eu? Por que ele e não eu? E questionou Moisés. Né? Eles foram, então, por que que vocês se levantam? Né? Eles questionaram a autoridade de Moisés, mas na verdade, quem chega nesse ponto não sabe que não está questionando a autoridade, no caso aqui, eles de Moisés, mas estavam questionando Deus que tinha designado Moisés para aquela tarefa. Você entendeu? Versículo 13. Eles dizem assim, porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, Egito manando leite e mel, tá? Tá bom, né? Você acredita? Amassando barro todo dia, chicoteada e tudo mais, mas agora, para confrontar Moisés, eles disseram assim, você nos tirou de uma terra que mana leite e mel, Moisés. Você é o culpado disso. Né? E aí ele diz no versículo 13, para nos matar nesse deserto, você já fez isso, e agora você também quer tomar posse, se assenhorar de nós, fazer de nós teus escravos, Moisés. Né? Então, na verdade, como eu disse, eles se rebelaram contra Deus, que foi quem designou Moisés. Sabe qual foi a intenção do coração de nosso Deus? Nosso Deus ia cometer um genocídio. Nosso Deus disse, mato eles todos agora. Você duvida? Vai lá. Versículo 21. Versículo 21, olha o que diz aqui. Apartai-vos, não, versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Por quê? Porque eles tinham entrado no caminho de Caim, prosseguido pelo engano de Balaão e chegaram à rebeldia final contra a autoridade de Deus. Lembra lá que no comecinho que nós vimos que eles os ímpios, a graça para eles é licenciosidade e também são rebeldes à autoridade de Cristo. Então, com esses três exemplos, Judas mostra para nós o caminho, a progressão nesse andar, que é o caminho que muitos falsos profetas, muitos ensinadores de internet estão hoje aplicando. Mas como é que eu vou saber? Ore, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Então, na verdade, eles se rebelaram contra Deus, que foi quem designou Moisés. Disse, Moisés, você vai fazer isso para mim, você vai tirar eles de lá e levar para lá. Fulano, e Deus foi dando nomes, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Amém? Então, por serem dissolutos e rebeldes à autoridade de Cristo, se levantam contra tudo o que Deus determinou. E acabam, então, nessa contradição, nessa destruição de Coré. Né? Gálatas 5, tem uma advertência que nós podemos juntar aqui. Gálatas 5:5. Eu acho que eu dei o texto errado. Não é Gálatas. Eu vou ler o texto.
Pois. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Agora, deixa para depois procurar esse versículo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esse texto de Judas, ele fala para cristãos normais, para toda a congregação. Isso aqui não é para pastores. Isso aqui não é para líderes de congregação. Isso é para todo cristão. Todo cristão. Porque num grupinho de 3 pode ter alguém que esteja tomando o caminho de Caim, que não esteja oferecendo o melhor para Deus. E aí olha aquele outro que oferece o melhor para Deus e vê coisas que ele não tem, mas ele quer ter. Mas por que eu não tenho? E aí começa a querer negociar com Deus para mudar a mente de Deus. Você está entendendo? E no fim, acaba com uma raiz de amargura que leva à destruição, que é a destruição de Coré. Este é o caminho dos ímpios. Agora, você deve ter se perguntado por que tem isso aqui, né? Nunca nós não temos nada aqui. Vou botar bem na minha frente aqui. Queridos, eu vou citar, eu não vou ler. Eu vou citar, eu anotei aqui na minha Bíblia, eu fui procurar. Lembra a passagem que o Senhor Jesus Cristo fala assim, não se acende uma candeia para colocar debaixo do velador, mas em cima, para que todos vejam? Quem lembra? Todos lembram? Amém? Você sabe qual é a palavra no original, na Bíblia ortodoxa judaica? Mateus 5,15, Marcos 4,21, Lucas 8,16 e Lucas 11,33 fala que a palavra candeia é menorá. Menorá. Você já vai entender. Não se acende uma candeia para colocar escondida. Você acende uma candeia para colocar num lugar alto, visível, para que todos sejam iluminados com a sua luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe. Amém? Então, por que todo esse percurso, né, do caminho de Caim, do engano de Balaão e da destruição de Coré? Porque o nosso chamado é outro. Nós não fomos chamados para seguir aquele percurso lá, não. Aquele percurso é o percurso de destruição. Nós somos chamados para ser uma menorá. Uma menorá. Se você lembrar em Apocalipse 1, a palavra de Deus fala que João viu aquele ser maravilhoso que nós amamos e louvamos até agora há pouco, né? Andando por entre os castiçais. A palavra castiçal é menorá. As igrejas, cada congregação é uma menorá. Cada indivíduo é uma menorá e você já vai entender por quê. Você já vai entender por quê. Então, posto isso, que a candeia que o Senhor Jesus Cristo disse, a chama, né, é a menorá, nós precisamos entender como funciona uma menorá. A menorá, ela tem essa haste central, aqui é chatinho, mas na verdade são canos, né? Canos. Então, numa menorá humana, tá? Humana, não gente, objeto, o óleo é despejado na haste central. E você sabe, o óleo, ele não vai encher essa aqui, depois ele vem encher essa aqui. Depois ele desce, enche essa aqui, depois enche essa aqui. Depois ele desce mais um pouco, enche essa aqui. Eu estou fazendo teatro de propósito. Quando o óleo desce, ele vai descendo e ele vai enchendo o parelho. Aí ele desce, porque ele tem peso, ele desce e enche. Desce, aí ele sobe aqui, enche, sobe aqui, enche, 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 até que tudo seja cheio. Amém? Muito bem. Então agora nós vamos ler Isaías 11, versículo 2. Tem mais alguns minutos? Sim ou não? Sim ou talvez? Isaías, capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará, o Senhor Jesus Cristo leu a respeito dele, mas ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Amém? Até que todos sejam formados à imagem e semelhança de Cristo. Efésios. Amém? Então, olha só. O Espírito Santo vem e começa a encher a menorá. Ele vai enchendo a menorá. Entendeu? Vai enchendo a menorá. Tá. Quando o óleo entra e enche a menorá, o Espírito Santo, deixa lá o versículo, por favor. O Espírito Santo se manifesta conforme a necessidade do momento. Agora, pensa você uma menorá. Eu falei no início que nós estamos no tempo do ministério do Espírito. O Espírito foi dado, ele já foi dado. Ele já foi dado. Então, quando o Espírito que foi dado, que ele tem que dizem os 7 Espíritos de Deus, mas são as manifestações do Espírito de Deus, quando a circunstância exige sabedoria, ela está presente. Eu aqui. Quando a situação exige fortaleza, ela está presente. Eu aqui. Porque tem um que enche a menorá, que é o espírito de fortaleza, é o espírito de sabedoria, é o espírito de inteligência, é o espírito de conhecimento, é o espírito de temor do Senhor. Deixa o versículo aí. Então, amados, mas eu gostaria tanto de ser batizado no Espírito Santo. Como eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa, menorá somos nós, amém? Amém? Romanos 12, 1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sou uma menorá. Eu sou uma menorá. Senhor, te apresento aqui o utensílio do Senhor. Te ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é meu culto racional. Essa menorá é para o Senhor encher. Pronto. Será que ele recebeu? Se você creu, ele recebeu. Bom, aí, né, ele vem e ele nos enche com a sua presença, porque ele recebe a oferta. Diga, o Senhor recebe a oferta. Então, lembra lá de Abel? Quando a oferta é feita de todo o coração, ele recebe. Se você de todo o coração ofereceu o seu corpo como uma oferta, Deus recebeu. Ele recebeu, simples assim. Né? E se nós pedirmos para ser cheios do Espírito Santo, nós devemos crer que recebemos. Lucas 11, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Lucas 11, 13. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Mas por que você está insistindo com isso? Porque sem o Espírito Santo você cai na mão do falso profeta. Só por isso. E ele vai consumir tua fé. Ele vai te destruir. Porque esse é o tempo do engano. Tá? Então, assim, vocês pedem, se vocês desse jeito fazem coisas boas para si, quanto mais o Pai dará. Então, você pediu, você ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você pediu o Espírito Santo, ele deu. Simples assim? Sim, simples assim. Simples assim. Continuando. Então, fora de qualquer possibilidade que ele não dê. Tá? Isso se o pedido for de todo o coração, evidentemente, né? Com uma menorá consagrada. E como recebo? Crendo, 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 crendo. Não arrepia pelo, não levanta cabelo, não ouve anjo cantando o coro celestial, não leva o coro, não tem trombeta tocando, você crê, você crê, você crê, crendo. Tudo no Senhor nós recebemos porque cremos. Como vou saber se eu recebi? Se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí diz do meu irmão? Hã? De quem será? Hã? Os meus. Quer saber se você
Você está cheio do Espírito? Se você recebeu o Espírito Santo, analise suas intenções, os seus motivos, as suas palavras, os seus atos, aquela remexida emocional de cadeira quando você não gosta de alguma coisa e pronto para jogar uma pedra. Analisa. Porque a palavra diz, né, que a palavra diz que alguém movido pelo Espírito é de acordo com a palavra. A palavra te guia nisso. Pela palavra eu posso saber se aquilo que foi gerado em mim, que brotou em mim, veio do Espírito Santo ou da minha carne. A palavra me mostra isso. A maneira mais simples de analisar é: Jesus diria o que eu disse? Jesus faria o que eu tenho intenção de fazer? Atos, palavras. Esse pensamento, Jesus pensaria o que passou pela minha cabeça agora? Sabemos que o inimigo também lança flechas, né? Mas se nós conhecemos a palavra e pelo Espírito Santo, nós podemos ser guiados e discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, para nós amadurecermos, né? Porque lembra que o óleo enche todas as hastes juntas. Então, se em alguma área eu analiso e vejo que tenha alguma dificuldade, é ali que o Espírito Santo posso pedir a ele que ministre na minha vida para que aquilo seja removido. Então, amém? Então, o contrário disso é que é o caminho de Caim. Agora vocês entenderam. Entenderam? Amém? Então, ser cheios do Espírito e crer que recebemos. Então, o Espírito de Deus começa a mover. Eu quero pedir que você fique de pé. E eu vou ler primeiro para você ver se você concorda. Daí, se você concorda, você vai falar em voz alta para você mesmo se ouvir. Amém? Não é para eu ouvir. O Senhor ouve, mas é para você se ouvir. Tá? Eu vou ler primeiro, depois você fala. Eu me rendo, Senhor. Tá? Com isso você vai dizer: eu não quero ser rebelde a Ti. Eu recebo o enchimento do Teu Espírito. Com isso eu digo: eu preciso de Ti. Tá? Eu sou o que o Senhor quer que eu seja. Eu não vou invejar Abel. Eu não vou ser Caim. Eu vou ser um Abel. Amém? Não importa se o meu irmão está tendo sucesso em alguma coisa, glória a Deus. E eu vou ter sucesso naquilo que o Senhor me chamou para ser. Amém? Eu sou o que o Senhor quer que eu seja. Eu te louvo pelo teu mover na vida dos meus irmãos. Amém? Então agora nós vamos falar com o Senhor, vamos fazer essa oração e depois vamos às partes seguintes da nossa celebração de hoje. Pai eterno, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou sem instrução. A sua palavra é viva e eficaz, e ela é útil para toda instrução. Nós te damos graças por nos ter dado a sua palavra e nos ter permitido ter acesso a ela, quando tantas pessoas no mundo ainda não conhecem nenhuma frase da tua palavra, Senhor. E nós somos agraciados com esse tão grande tesouro, Pai. Graças te damos. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que nos foi dado e que nos guia em toda a verdade. Glorifica Jesus, nos anuncia as coisas que hão de vir, nos ensina todas as coisas. Nós te damos graças pelo teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós queremos te dizer, e você que quer, repita: eu me rendo, Senhor. Eu reconheço o senhorio de Cristo completo na minha vida. Eu recebo o enchimento do teu Espírito Santo, porque eu creio e recebo o que eu creio. Eu sou o que o Senhor quer que eu seja. Eu sou a melhor versão do Senhor. E eu te louvo pelo teu mover na vida dos meus irmãos. E eu te dou graças hoje e sempre. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero, hoje nós temos ainda a confraternização, então já vou orar, né? Orar sobre os dízimos, as ofertas, mas eu quero abençoar aqueles que estão ofertando. O Senhor se agrada de nós e depois da nossa oferta. Amém? Então, vou estar orando e quero pedir a vocês algo. Depois que nós orarmos sobre esse momento, vou pedir que vocês permaneçam sentados mais um pouquinho, antes de nós passarmos a confraternização. Amém?
posso contar com todos vocês? Todos vão ficar sentados? 2, 3 minutinhos? Amém. Então vamos orar. Você pega na sua mão o seu dízimo, sua oferta. E você que não tem, quer orar por você. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, nosso protetor e o nosso condutor, aquele que nos guia. Yahweh, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio. O Senhor nos deu o Filho, o Senhor nos deu o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós agora, Senhor, estamos te dando graças pelo teu suprimento, Senhor. O Senhor tem suprido nossas vidas. Senhor, as tuas promessas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas, como filhos de Abraão, filhos da fé, elas são maravilhosas, Senhor. Que elas se cumpram, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, na vida dos dizimistas, na vida dos ofertantes. E, Senhor, e aqueles que não têm uma fonte de renda, nesta noite quero abençoá-los e proclamar, Senhor, uma fonte de renda abençoada por Ti na vida de cada um deles, para que eles tenham um suprimento e eles possam viver uma vida digna de filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, amém. Vou pedir que você que vai, traga sua oferta, traga seu dízimo, depois volte ao seu lugar e assente. Só vou precisar de mais uns 2 ou 3 minutinhos com vocês, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Poder, majestade, louvor.